Assentados, irmãos, graça e paz. Primeiro a Crônicas, por favor, deixa aberto aí. Primeira Crônicas, capítulo 14, de 8 a 17. Aberto? Amém? Primeira Crônicas 14, de 8 a 17. Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas. Aberto? Amém? Senhor Deus, as pessoas gostam muito de vencer, todos nós. O conceito de vencer às vezes não é igual o que imaginamos quando o Senhor diz que vencemos. A tua palavra diz muita coisa a respeito de bons resultados. Aquele que serve, aquele que na realidade, ó Pai, se submete, aquele, ó Pai, que tem fé. Os seus conceitos, ó Deus, eles precisam entrar em nós, para que através, ó Pai, daquilo que o Senhor tem como conceito de bom resultado, isso seja algo, ó Pai, que possamos viver. Por isso, Deus, nesta noite, põe em nós, ó Pai, a fé. Põe em nós, ó Deus, a condição dessa assimilação, visto pela Tua palavra, ao divulgar que devemos obedecer. Ajuda-nos, ó Deus. Vendo a Tua palavra, ó Pai, queremos orar ao Senhor. Davi, ó Pai, venceu os filisteus, mas não foi vencido por habilidade de uma espada. Não foi vencido, ó Pai, pela contagem de números de um exército. Não foi vencido, ó Pai, por uma coragem despertada de um ânimo, de um impulso, ó Pai, de um vigor interior na alma, capaz de ir para a frente da batalha. Foi vencido, ó Pai, por consultas, buscas, falas com o Senhor. Posso ir? E o Senhor disse sim, não, espera. Conquistas que foram vencidas, ó Deus, na relação e em uma intimidade contigo. Conquistas, ó Deus, que foram consolidadas mediante, ó Deus, um esperar da sua resposta. Não foi de qualquer jeito. Deus, queremos experimentar isso, porque isso é nosso. Os mandamentos são nossos, as promessas são nossas, as instruções bíblicas são nossas, as revelações são nossas. Deus, aquilo que o Senhor escreveu, dando primazia a Cristo, dando prioridade a Cristo, falando de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, ó Pai, o Senhor escreveu para nós. Senhor, nos ajude nessa noite. Fale conosco, venha falar, ó Pai, de maneira que essa ajuda da Tua fala, ó Pai, transforme as nossas vidas, mude o nosso coração, nos faça arrependermos dos nossos pecados, a sermos levados a, ó Pai, situações de santificação, de separação, tudo para a Sua glória. Pai, venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Primeira Crônicas, capítulo 14, de 8 a 17, fala sobre Davi derrotando os filisteus. Jerusalém. Os filisteus queriam invadir Jerusalém, pegar alguma coisa e fazer Davi perder. Perdeu o playboy. Não é assim que a gíria mundana
jovial, malandra, diz: perdeu o Playboy? O desafio todos nós temos. Se você parar para me contar problemas, venha para o clube, porque nesse clube outras pessoas também te contarão em outros níveis, em outros aspectos, em outros graus, dificuldades, e às vezes muito mais complexas do que as suas. Mas eu preciso olhar para o texto, e pelo meu tempo, pela praticidade, rapidamente para orar, eu vejo que Davi, ele foi desafiado. Quem não é desafiado, irmãos? Você tem seus desafios, e romper, consolidar não é fácil. Mas como que Davi fez isso? Vocês já repararam que isso aqui é uma igreja, que o anúncio tem que ser relacionado àquilo que a igreja tem como promessa, tem como instrução, tem como mandamento? A ideia não é, e o peso da inspiração não me traz nenhum tipo de informação secular, ainda que bem elaborada, ainda que tenha uma condição realmente sutil de agradabilidade, para fazer com que eu os convença. Mas quando eu divulgo a palavra de Deus, eu posso acreditar que Deus é responsável para tocar no seu coração, para falar com você. E isso me traz um certo alívio, isso me tira uma determinada carga, porque sendo dessa forma, dessa maneira, eu compreendo que Deus, Ele é o indutor ou condutor da palavra que Ele mesmo disse. E aí eu vou com um certo alívio e frescor anunciar para você algumas coisas que, se você sabe, precisa fortificar. Se não sabe, precisa saber. Davi, ele tinha desafios. Essa ideia, ela é universal. Cristo, ao pronunciar nos evangelhos a respeito da situação humana, ele foi enfático, ele foi afirmativo, ele foi totalmente divulgador do fato: no mundo tereis aflições. A sua aflição é diferente da minha. As aflições, elas não são iguais, possuem níveis, complexidades, setores, profundidades. Para Davi, o seu desafio diante dele tinha uma certa exigência, o nosso também. A Bíblia vai nos inclinar ou nos chamar a sermos devotos ou prestadores de atenções em relação a qualquer desafio. Os desafios são diferentes, a maneira de encará-los nem sempre. A maneira como eu vou encarar o meu desafio é recomendado pela Bíblia a mesma maneira como você vai encarar o seu. Davi, ele tinha um conhecimento específico para enfrentar os seus desafios. O conhecimento específico de Davi, Cristo, ao entrar nessa terra encarnado, ao ser considerado de fato, de forma consolidada, o Emanuel, ao andar nas casas de pecadores, ao observar alguém subir numa árvore, ao deixar alguém tocar nas suas orlas para que essa pessoa fosse curada, ao ouvir o grito de uma pessoa dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia para mim. Cristo, nesse movimento tão diverso, tão realmente amplo, ele vai fazer algumas divulgações, padrões, para que eu, diante de qualquer desafio, tenha um padrão ou uma forma de encará-los.
A primeira observação que Cristo vai fazer para mim é a observação da fé. E a Bíblia vem fazendo uma recomendação muito importante, e ela deve ser preocupante, e por causa da preocupação que ela traz, nós devemos tratá-la de uma maneira mais séria, mais profunda, mais envolvente, que é a fé. Diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Outra observação que a gente vai vendo como padrão de enfrentar os desafios feito por Davi, feito no anúncio dos evangelhos, sem dúvida alguma, foi a necessidade de obedecer. Como que a gente vai viver uma vida cristã sem obediência? Sem falar no anelo, sem falar na vontade de querer Deus, na posição reverente. Tudo isso era um conhecimento específico que Davi tinha para enfrentar os seus desafios. Eu vou supor que você tem pouco conhecimento a respeito disso, ou nenhum, ou se tem, algum dia teve, perdeu e precisa ser renovado. O fato é que esses conhecimentos, eles não podem serem removidos, negociados. Como que eu faço? Se eu perdi, eu tenho que retomar a ver. Se ele fugiu, eu tenho que ir atrás dele. Se ele se quebrou, esse conhecimento, eu preciso colá-lo. Se ele de alguma maneira, esse conhecimento se perdeu, eu preciso pedir a Deus clemência, misericórdia, para que ele possa voltar. Davi tinha uns conhecimentos específicos em relação a Deus. Esses conhecimentos faziam que Davi tivesse uma relação com Deus. Davi, ele sabia de forma clara, definida, bem embutida e alojada no seu interior, que Deus via tudo, que Deus podia tudo, e que Deus sabia de todas as coisas. E Davi, ele andava dentro dessa perspectiva, ele andava dentro desse fundamento, ele andava dentro dessa condição única. Deus sabe, Deus pode, Deus é aquele que sabe, pode e vê todas as coisas. Vai, Davi, o que vai acontecer? Davi, ele também sabia que Deus, vendo tudo, podendo tudo e sabendo tudo, ele podia fazer orações a Deus, visto que ele compôs o Salmo 65, e tem uma expressão lá, dita por Davi, inspirada em Deus, que diz assim: tu que escutas a oração. Ele sabia que Deus escutava orações. Só que Davi, ele tinha um aprendizado passado que o formatou a ter condições táticas para a guerra. Davi não só tinha uma condição tática para as batalhas, mas ele também tinha o uso de armas específicas, bem remanejadas, manuseadas para guerrear. Davi não tinha só isso não, ele tinha um bom raciocínio, um raciocínio aguçado, um raciocínio realmente com uma condição de planejamento militar, e isso o fazia eficaz. Davi, ele tinha o dote ou o dom, um presente dado pelo próprio Deus, de uma habilidade de liderança capaz de se adaptar, de se flexibilizar. Davi que era bom. Só que para Davi, para Paulo, nada isso, ou nada disso, melhor dizendo, foi considerado como prioritário para se ter um bom resultado. Mas para Davi isso não era garantia e sustentação. Então eu vou para o texto, e antes de ir para o texto, estou eu orando por você daqui. Feche seus olhos. Senhor, quando eu achar que tenho habilidade, que sei fazer,
que sou dotado de capacidades, quando eu achar, Deus, que os meus recursos são suficientes, quando eu colocar, ó Pai, o meu em primeira mão para vencer um desafio, para dizer que dou conta, que sei o que fazer, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, porque, ó Pai, a Tua palavra diz exatamente isso que eu vou te dizer, Deus, que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, que o Senhor, ó Pai, é aquele que dá vida, respiração e todas as coisas mais. Por isso, Deus, ajuda-me, de maneira que, como Davi, eu tenha a capacidade de me humilhar e pedir ao Senhor graça, força, proteção, provisão, pedir ao Senhor, ó Pai, a sua orientação, porque, ó Pai, não é a espada, diz a Tua palavra no Salmo 44:3, não é a força, o manusear desse arco, não é, diz a Tua palavra que é porque o Senhor se agradou, e isso é uma resolução sua, autônoma. Não podemos fazer nada. O que podemos fazer é pedir misericórdia, compaixão. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, nesse alinhamento da Tua palavra, de maneira, ó Deus, que como Davi orou, ó Pai, como Davi falou ao Senhor, não deixe, ó Pai, que o orgulho, que a soberba nos assenhorie, seja nosso Senhor. Pelo contrário, que seja a Tua graça, que seja o Senhor, em nome de Jesus. Voltando no texto, no versículo 10, então Davi, ele consultou a Deus. Irmãos, aqui está o pulo do gato, aqui está o ponto pleno de uma vida cristã, o ponto máximo, e o máximo que podemos fazer, e ali experimentarmos as mais diversas situações, as quais Deus deixa ser experimentado. Diz o versículo 10: então Davi consultou a Deus, mas tinha tática, tinha espada, tinha exército. Então Davi consultou a Deus, mas tinha planejamento militar, tinha habilidade de liderança. Nós precisamos entendermos essa prioridade, querer resolver os nossos desafios à base de instruções alheias, sem consultar a Deus. O que isso significa? Consultar a Deus. Quando consulto a Deus, eu vou além dos meus limites, reconhecendo que tenho limites ou insuficiências. Quando eu consulto a Deus, o que significa isso? Em mim é criada uma expectativa acima daquilo que a minha mente pode fazer a análise, acima daquilo que os meus olhos possam enxergar, a expectativa acima daquilo que eu posso ver. Quando eu consulto a Deus, essa esperança de uma intervenção divina, ela brota, ela surge, a ajuda é esperada, a força é esperada, a direção, ela é uma expectativa, é uma esperança, a proteção é o que se quer do próprio Deus, e as conquistas que Deus vai dar, é algo que se espera. A pergunta de Davi foi: subirei contra os filisteus? Não se engane, nós perguntamos muito pouco a Deus se podemos ou se não podemos.
principalmente se há alguma coisa no nosso alcance, se podemos colocar a mão. Posso ou não posso? Não é uma pergunta muito feita a Deus. E quando eu vou me aprofundando nesse texto, dentro dessa pergunta, e a pergunta é exatamente essa: subirei contra os filisteus, o Senhor me entregará a esses inimigos nas minhas mãos? A pergunta foi feita de Davi a Deus. Agora, a resposta e a autonomia dessa resposta, só Deus poderia e pode dar. Serei curado ou não, Senhor? O Senhor abrirá a porta para mim ou não? Essa autonomia de resposta só Deus tem. E conforme a resposta que Deus dá, e no texto a resposta que Deus deu, se fosse diferente da do texto, o comportamento de Davi deveria ser outro, o posicionamento de Davi deveria ser outro. Deus disse para Davi: sobe. Mas se ele dissesse: não sobe. Deus tem, irmãos e irmãs, algo chamado autonomia. Ele dá uma resposta dele, por ele, para a glória dele. Ah, se ele dissesse: não, não suba, Davi, os filisteus não seriam entregues. É um fato. É por isso que você precisa tanto consultar Deus, ir atrás de uma resposta de Deus, porque o não de Deus é um livramento, é um livramento para você. O sim de Deus, concordo, é uma porta aberta, pode ir, vai dar tudo certo. Deus, quando mira Pedro na sua indagação, então manda eu ir, manda eu andar sobre esse mar. O sim de Deus era que, apesar do sufoco, da angústia, de olhar para os lados e começar a afundar, ainda assim, o sim de Deus daria tudo certo. O que pode acontecer de mais precioso com você é uma palavra designativa do próprio Deus para você, falando e dando a você uma resposta às suas perguntas. Se Deus dissesse não aos filisteus, não sobe, Davi, você não sobe, porque se ele soubesse, ele não teria o resultado que afirma o texto. Só que ele disse que entregaria os filisteus nas mãos de Davi. E apesar da suficiência, entre aspas, insuficiente, antagônico de Davi, porque eu quero parafrasear com você e dar a você a seguinte frase: se Deus dissesse a Davi sim, os filisteus seriam entregues. Se Deus dissesse a Davi não, os filisteus não seriam entregues. É por isso que vale a pena você lutar em oração por uma palavra que Deus te diga. O sucesso de Davi dependia da resposta de Deus, o sim ou não. Quando Deus diz sobe, porque entregarei nas tuas mãos, o custo dessa resposta que você deve olhar no texto, o custo dessa resposta, você vai ter um custo. Na América existe um slogan que diz assim: não há ganho sem custo. Em outras palavras, vamos abrasileirar isso: não há ganho sem preço. O preço exigido que Deus faz é o preço da busca. Cadê a oração que eu estou precisando ouvir da sua boca?
Cadê a leitura direcionada de busca que você tem que fazer dessa palavra, para que eu coloque essa palavra no seu coração? Cadê o meu jejum para que você se humilhe na minha presença e nessa humilhação eu te responda? Cadê o que eu estou te pedindo? Deus sempre vai nos pedir alguma coisa, algum tipo de renúncia, algum tipo de abdicação. Você pensa que é fácil alguém ter um exército, alguém ter uma habilidade, alguém ter um grande planejamento, alguém ter uma certa suficiência e parar e dizer assim: olha, eu não vou, enquanto Deus não me der uma resposta? Todo cristão vai ter que passar por isso. Essa busca, ela é necessária, só que os crentes não estão buscando, porque a busca, ela vai exigir de você uma prioridade nessa busca, uma atenção prioritária, onde você não vai poder dividir com Deus nada, 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 nada. Nenhuma atenção vai poder tirar a sua atenção de Deus, nenhum puxão vai poder afastar você com esse puxão da atenção que você tem que dar a Deus. Esse é o propósito, essa é a busca. Evite distrações. Essa busca, ela vai exigir uma autenticidade, a maior que você possui. Você vai ter que ser autêntico. Não estou com vontade de te buscar, mas estou aqui, autêntico. Eu estou aqui por uma ordem disciplinar, porque eu sei que eu preciso me posicionar nessa busca para te buscar. Sei que o Senhor me vê, sei que o Senhor me ouve, por isso eu oro disciplinarmente. Eu estou aqui, autenticidade. Queria estar em outro lugar. Essa busca, ela vai exigir isso, a autenticidade. Deus, quero fazer mais uma oração. Ajuda-nos, ó Pai, nessa autenticidade. Falarmos contigo quem somos, dizermos ao Senhor a respeito das nossas limitações. Se não tivermos fé, ajuda-nos, ó Deus, na confissão, na busca, para que o Senhor, ó Pai, olhando a sinceridade do nosso coração, porque para aqueles que leem a Tua palavra, podem observar lá, Senhor, está escrito, o Senhor, no peso da Sua inspiração, disse: serei sincero com os sinceros. Deus, quando eu sou sincero no pedido da ajuda, o Senhor vê o meu coração. Quando o Senhor vê no meu coração, ó Pai, uma vontade, ó Deus, ou uma não vontade, mas uma necessidade explícita, divulgada, Senhor, o Senhor vê tudo. E o Senhor, na sua autonomia, pode decidir por mim, porque o Senhor dá força ao cansado, sabedoria a quem não tem, vigor a quem não tem vigor nenhum. Por isso faça isso com essa igreja, em nome de Jesus. Quando eu penso que Davi, ele venceu com essas armas, só que o problema surgiu de novo. Problemas vão surgir, eles são assim, eles aparecem, são vencidos, aparecem outros, são vencidos, e assim vai de forma consecutiva. Vamos lá, vamos ver como é que Davi fez. De novo, versículo 14, leia comigo aí. De novo, Davi consultou a Deus. Então não se consulta a Deus uma vez, não se ora uma vez, não se vem ao culto uma vez, não se lê Bíblia uma vez, não se espera em Deus uma vez, não se tem expectativa em Deus só uma vez, de maneira alguma. De novo, repetido, novamente, algo que se inicia
Davi consultou a Deus de novo. Por quê? Porque Davi não disse a si mesmo: Deus, me dê a mesma fala, eu já sei do que se trata. O Senhor, na minha consulta, na minha busca, na resposta que o Senhor me deu, o Senhor me disse a respeito dos filisteus: sobe, vou entregá-los nas suas mãos. Eu já sei como vai ser. Não. Precisou, consultou de novo, visto que Deus, Ele exige a comunhão de novo, a atenção de novo, a prioridade de novo. Para cada situação você precisa de uma resposta. É assim que funciona. Sua vida financeira, a resposta é uma. Sua saúde, a resposta pode ser outra. Seus maus relacionamentos, Deus tem algo a dizer. De novo, Deus começa a dizer, na segunda consulta de Davi: não subirás. A palavra não, ela já assusta. Não vou te dar, não abrir a porta. Aparentemente a palavra não, a negação, já cria algo repugnante nas pessoas. Não tenha medo do não de Deus. O não de Deus é uma bênção, como eu disse aqui, é altamente protetivo, libertador. O não de Deus, ele é um livramento. Quando Deus falar não, é porque Ele tem algo em relação a esse não. Deus é um Deus sempre de planejamentos. Ele começa dizendo: não subirás. Aí Ele vai explicar após eles. O não era uma rejeição. Deus não rejeita as pessoas com o não, rejeita de outras formas. O não no texto era para dizer a Davi: não é dessa forma que eu vou fazer. Agora não, é de outra forma, de outro jeito, que você não sabe, que você não entende, que você não espera, que você não admite. É de outra maneira. E aí eu vou orar por você, porque eu preciso orar nesse quesito, nesse aspecto, porque eu quero que você entenda que você precisa de fé para acreditar que Deus vai fazer, pelo amor de Deus. Não tente descobrir como Deus vai fazer, no sentido de que como que será o processo, aonde que Ele aparecerá, porque Deus é inusitado. Então ele estava dizendo para Davi o seguinte: olha, Davi, a primeira vez eu disse só isso, tá? Olha, sobe e eu vou te entregar os filisteus. Agora, não é assim não. Agora vai ser assim, olha, preste atenção, Davi. Diz o texto, e o texto é sensacional. Vou ler para vocês, vai comigo aí, 14. Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os. O rodear era um planejamento, era uma especificação de plano dada por Deus. Irmãos, Deus tem planos que não são seus, são de Deus, e são esses planos que vão dar certo para você. Deus, eu vou de frente contra os filisteus. Não, dessa vez não. O meu plano é esse, que você, versículo 14, que você não subirá após eles, mas vai rodear por detrás deles e atacá-los de fronte das amoreiras. Irmãos, quando descobrimos que Deus tem o seu jeito de fazer, diferente do nosso, e que a nossa condição é aceitar para dar certo, e essa é a nossa condição de desafio.
a gente vai aprendendo que Deus estava exigindo de Davi era a obediência. Obediência do passo a passo, da espera, do aceitar. Deus levaria Davi à seguinte conclusão: só dá certo quando o Senhor fala e o Senhor faz. Só dá certo quando o Senhor fala e o Senhor faz. Caso contrário, tenta aí. Se você já não está tentando há muitos anos, tenta. O plano era esse, rodear por detrás. O plano era esse, atacar de frente das amoreiras. O plano era esse. Depois disso, ouvindo uma voz, um estrondo de marcha, aí sim Davi poderia ir. Irmãos, eu fico encantado com Deus para elaborar planos para as pessoas. A viúva, 2 Reis capítulo 4. Você está achando que o que está escrito lá, vai nas suas vizinhas, pega os vasilhames vazios, traz para a sua casa, fecha a porta com seus filhos, pega o azeite e vai dizer, sabe quem fez aquele plano? O representante de Deus, o profeta. Tem algo de Deus para você, que é de Deus, planejado por Ele, arquitetado por Ele, e só vai dar certo baseado no plano que Ele fez. A partir daí Deus saiu adiante, e eu vou fechar da seguinte maneira para orar, para a gente ir embora. O desafio é inevitável. Você tem problema sim, calma. No mundo, diz a Bíblia, tereis aflições, mas também Jesus, de forma complementar, diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem algumas armas espirituais que você não vai poder abandonar de maneira alguma, de jeito algum. Se abandonar não vai dar certo. E isso não é uma palavra profética, isso é uma palavra de princípio, isso é uma palavra de mandamento. Tem algumas palavras espirituais que você tem que ter na mente e no coração, para que elas sejam familiarizadas e consolidadas no dia a dia. Orar é uma delas, ler a palavra é uma delas. Não vá na sua força, na força do braço. Não vá na sua perspectiva, no seu planejamento. Davi consultou a Deus uma vez, Davi consultou a Deus duas vezes, Davi consultou a Deus em vários textos, porque ele sabia que existia um Deus que podia, que via e que faria todas as coisas. Toda pergunta que você tem como dúvida, que você nem quer fazer mais, que você acha que Deus não te respondeu, e se Deus não te respondeu, pode ser uma das possibilidades, é que você não está preparado para aceitar. E quando a gente não está preparado para aceitar, a ideia é fugir, correr, a ideia é se revoltar. Toda pergunta feita a Deus, é Ele quem responde, não sou eu. Deus tem uma resposta para você em cada área da sua vida. O sucesso de Davi, ele dependeu totalmente dessa resposta de Deus: sobe. Agora eu não quero que você sobe mais, vou te dar outra estratégia. Fique nas amoreiras, espere o estrondo, a minha fala, depois você vai. Tem um custo, irmão, eu não posso deixar de pagar esse custo, e esse custo não é o meu dinheiro, esse custo não é algum tipo de recurso ou dom que eu tenha, esse custo não é nenhuma habilidade em qualquer área, esse custo tem uma relação de busca relacional, aquela busca que eu faço na minha intimidade, na minha entrega, e se isso não acontecer, a minha resposta não vai vir. Só que eu preciso da resposta de Deus, porque quando Deus diz, que as coisas acontecem. A busca a Deus, ela não deve cessar. Não para. Busca devagar, mas busca. Mas não pare de buscar. Eu converso com gente, conheço muita gente que não busca e não tem buscado de jeito nenhum. E eu fico preocupado com isso.
Para cada situação, se Deus tem uma resposta, se Deus tem uma estratégia, e você pode verificar isso no Novo Testamento, verifica isso como para mim lá, irmãos, não teve um milagre que Jesus fez, nenhum, que foi igual, nenhum. Que Deus é esse? Que sabe o que faz com você? Só vai dar certo quando Deus falar com você. Só vai dar certo a maneira como Ele falar para você fazer. Então se prepare. Ele vai dizer para você como fazer, e Ele vai dizer para você como é que vai dar certo. Caso contrário, fuja, saia, não vai dar certo, vai te maltratar, você vai ficar angustiado, você vai se desgastar, e aí não vale a pena, você vai até se revoltar. Fique de pé para a gente ir embora e orar. Senhor Deus, fale com o seu povo, com as pessoas que vieram aqui hoje. Não oro, ó Deus, pelas pessoas que não vieram, que o Senhor trate-as da maneira, da forma bondosa, misericordiosa, como o Senhor assim quer o tratar, ou os tratar. Pelos que vieram, Deus, eu quero te pedir graça, desperta, anima, provoca, leva para uma condição onde a pessoa não tenha saída, ou é o Senhor, ou é o Senhor, ou é o Senhor, para que a pessoa não tenha opção. Diz a tua palavra que o Senhor coloca um cabresto, para que a pessoa não se atire a ti, ó Pai, se necessário, faça isso, mas que essa pessoa te busque para ter uma resposta. A sua resposta é que dá ligação, conexão, que muda a circunstância. A sua resposta é que faz toda a diferença. O Senhor vai falar como fazer. Se essa pessoa não conseguir fazer, o Senhor é aquele, ó Pai, que dá ânimo, força. O Senhor é aquele que ajuda a pessoa a fazer. O Senhor também é aquele que diz que como será, do jeito que o Senhor falar, é o jeito que vai acontecer. Por isso, Deus, anime essas pessoas que estão vindo ao culto de oração, ajude-as a orar, fale, ó Pai, aos seus corações, estimule essas pessoas. Se elas perderam a esperança, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, não deixe buscar outro recurso que não seja a oração, a leitura da tua palavra, o jejum. Deus, visite essas pessoas, em nome de Jesus. Mão no coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que incentiva, esse Espírito que precisamos, para que, ó Pai, tenhamos a revelação necessária para enxergarmos, e assim, ó Pai, contarmos com a sua ajuda, que venha sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom restante de semana. Deus vos abençoe, amém.